Boa noite, boa noite. É, Hoje a gente vai falar alguns assuntos muito importantes. O assunto sempre é importante, né? Mas hoje está ainda mais, porque é o novo ano. Boa noite, Silvio. É o novo ano, nós estamos novíssimas, nós estamos na nossa melhor versão, porque hoje é o dia que a gente mais viveu na vida, né? Então hoje a gente está mais experiente do que ontem, inclusive. Então hoje é o melhor dia e a gente vai absorver todas as informações e compartilhar aqui uns com os outros, que eu amo sempre compartilhar. A gente vai compartilhar uns com os outros a nossa melhor versão, que é a versão de hoje, 23/1/2024. O o hino que a gente escolheu chama Com Muito Louvor. E, nossa, como as coisas são, elas vão se encaixando, se encaixando, se encaixando, e eu fico enlouquecida com as coisas de Jesus, né? A gente já falou aqui sobre alguns momentos que a gente tem as nossas emoções, as nossas questões, e a gente já falou várias vezes, gente, percebeu que desbaratinou? Louva, bota um louvor, começa a dançar, paga de louco, entendeu? É pra confundir o inimigo, que nem aqueles memes. Você tá na merda e tá assim, pá, o inimigo fala, ué, como que esse sorriso tá aí na cara? E tem muito a ver, e esse hino, ele fala exatamente isso, e ele tem total a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Que vai complementar tudo que a gente já conversou a respeito destes momentos que a gente tem. Como se preparar e como sair dos momentos, né? Dos momentos que não são os melhores na nossa vida. Então, que na verdade, né, gente, a vida é isso, né? Que nem o nosso coração, né? Se ela fizer assim é porque parou. Então, a gente sempre vai ter questões, né? Seja o tempo que não está apropriado, seja uma hora as finanças, outra hora a saúde, alguma coisa sempre, a gente, ainda mais quem gosta de excelência, sempre vai achar um pontinho para achar defeito, né? A gente sempre quer mais. Então, isso é muito importante, a gente saber como agir e reagir em todos os momentos. Então, vamos lá. O louvor, ele fala assim: Deus não rejeita a oração. A oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então, louve, bonita, louve, bonito. Temos um bonito aqui. Simplesmente louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade os céus. Gente, e vamos falar, né? Quem gosta de dirigir cantando aí, fia, invade mesmo. Que assim, é um berro, entendeu? Que tipo, ele chega lá em cima e chega como aroma suave a Deus, graças a Deus, né? Não chega como berro. Mas louva, bota para fora, entendeu? Bota para fora, vai chegar lá em cima. Deus vai na frente, olha que poderoso. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes e tirando os espinhos. Ele ordena os anjos para contigo lutar. Percebe que você luta, né? Ele ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Ele trabalha para o que nele confia. Então, tem as nossas ações aqui. Então, a gente luta, a gente confia. Ele caminha contigo de noite ou de dia. Aqui também tem a ver o quê? Quando tem claridade e quando tem escuridão. Quando a gente tem ciência do próximo passo e quando a gente não tem. Ele está com a gente. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou, né? Então, pode comemorar, pode, é aquele uhul, né? Um uhul que você já vai lá em cima e já busca, né? Então, comemora, erga as suas mãos, a sua bênção chegou e comece a cantar com muito louvor e com muito louvor. E aí continua. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Então, às vezes, acha, tipo, ai, Deus não me responde. Ele está fazendo. E às vezes ele precisa de tempo. Você precisa de tempo, né? Então, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende suas mãos, é hora de vencer. E aí volta de novo, todas as coisas, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Então, isso daqui é um resumo. Inclusive, é um ótimo louvor para você colocar nesses momentos. Quando você estiver lá na posição fetal, assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço na minha vida, bota ele e começa, filha, cantar, correr pela casa, entendeu?
paga de louca, vai, pega o carro, vai lá na Raposo Tavares, onde você estiver aí, acelera não muito, né, para não levar nenhuma multa e não causar um acidente, mas filha, acelera e canta, 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 até você ter a certeza de que a sua bênção chegou, certo? E você sabe o que você faz? É realmente isso. Você levanta a mão para o céu e você começa a louvar e você começa a agradecer como se o seu problema já tivesse resolvido, como se tudo já tivesse perfeito, como se você já tivesse tudo na mão, entendeu? Como se, tipo, cara, você confia tanto, tá? É tudo tão lindo que, tipo, cara, ele já resolveu tudo, já tá tudo na mão dele, entendeu? E E precisa pronto, realmente acabou. confiar. Perfeito. E aí, às vezes, a gente se sente desprotegido, né? Principalmente quando a gente não tem a fé, não tem a gente não está nutrido, né? A gente não está ali. Aqui fala que a oração é alimento. Às vezes a gente não tem uma confiança mesmo de que aquilo vai fazer, de que às vezes a gente não tem a certeza. E por conta da gente não ter a certeza, a gente sofre, fica ansioso. Então, o que que a gente precisa fazer? Que essa semana eu terminei de ler Efésios e eu compartilhei, né, com várias amigas aqui, essa leitura, mas eu quero que a gente vai esmiuçar isso daqui e a gente vai entender. A ordem dos fatores não vai alterar o produto, né? A Ru pediu para eu falar de uma coisa e ela está toda conectada, tá? Então a gente vai ler Efésios 6, a partir do versículo 10. Eu vou ler na versão da NVT, porque eu li pela NVI, eu quero ver como é que fala aqui, que é uma versão mais fácil ainda de entender, tá? Então fala assim: a armadura completa de Deus. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam, de novo, ele já falou e ele fala de novo, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, é o resistir, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade. Preste atenção nesse look. O look, o look da vida, né? Então, é o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas-vindas, das boas novas, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé para deter as flechas do inimigo, as flechas de fogo do inimigo. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo, por todos nós. Então, é para a gente orar por nós e por todo mundo, né? Por todos os nossos irmãos. E aí ele continua, aí ele fala, né? E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Gente, é muito poderoso isso daqui. E mais maravilhoso ainda é que eu sou muito visual, e eu consegui uma imagem aqui na internet que mostra essa roupa. Mas antes de eu mostrar a imagem, eu quero ver também, eu quero ler também para vocês esse estudinho que está aqui na minha Bíblia, que ele fala sobre cada parte do nosso look. Então, eu vou falando aqui os looks, tá? Então, aqui o que ele fala?
Quando nós nos tornamos filhos de Deus, então, né, quando a gente aceita Jesus como nosso irmão, né, e Deus como nosso pai, então, quando a gente aceita que nós somos filhas de Deus, não somente herdamos as suas bênçãos, olha que dia ruim para os cristãos, mas herdamos os seus inimigos. E é muito assim, né, gente? Se a gente, por exemplo, se a gente gosta de uma pessoa, quinta série, tá, gente? E aquela pessoa é uma amiga, e essa amiga começa a andar com uma pessoa que você não gostava, você fala, ah, não acredito, aí eu não gosto mais dela também. A babaca, né? Assim, a gente pega, andou junto, é inimigo do inimigo. Quem aqui que nunca perdeu, tipo, A gente nunca pega asco. pega, né? Quem aqui nunca falou assim, meu, e falando, ai, parou de falar comigo por causa da ciclana, gente, ainda mais no meio da mulherada, né? É só uma comprando a briga da outra. Então, queridos, é isso, herdamos também todo o reino, mas as tretas também, entendeu? Então, é isso. O maior inimigo de Deus é Satanás, cujo propósito é destruir a sua obra. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Satanás é um anjo caído, e como tal, é apenas um ser criado. Ele não é de forma nenhuma igual ao Criador. Embora Satanás seja superior a humanidade em inteligência e força, ele é em tudo inferior a Deus. Os cristãos têm dentro de si o poder do Cristo ressuscitado, que os protege. Além disso, eles receberam a armadura completa. Gente, a gente já recebeu essa roupa. Tá entendendo que está no nosso guarda-roupa? Que a gente já tem o look completo, a gente só precisa vestir? Então, nós já recebemos a armadura completa para poderem estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cada peça dessa armadura deve ser vestida para ajudá-los a resistir às tentações e ataques do maligno. Aí, cinto da verdade. Tem versão que fala cingido com a verdade, tá? E aí, outras versões falam o cinto da verdade. Gente, olha isso. Fala assim, ó. A área da cintura ou do abdômen em geral é considerado o centro das emoções. Aí a gente pega todas aquelas coisas que foi Deus que criou tudo, né, que vieram as religiões e acabaram roubando e distorcendo, né? Muitas religiões, muitas vertentes acreditam na questão do umbigo ter alguma coisa diferente. Ó, Jesus, ó, Deus, foi ele quem nos criou. Você acha que ele não sabia disso? Então, aqui ele já fala, ó. Então, aqui na região da cintura é considerado o centro das emoções. Cingir essa área com a verdade, olha isso, presta atenção, gente. É obrigar as nossas emoções a crerem na verdade. Qual é a verdade? A verdade é que no Senhor nós temos todas as coisas. A verdade é que o Senhor é o nosso provedor, que o Senhor ele nos dá toda a saúde, é que nós somos salvos. E, gente, tem milhões de verdades na Bíblia. Então, é como se a gente colocasse um cinto que nada ia poder atingir, é o cinto da verdade, onde não vai abalar as nossas emoções. Porque se eu tô ansiosa, por que eu tô ansiosa? É porque eu não tô acreditando no que Deus vai fazer. Por Não que que está eu tô com acreditando dor no nas suas verdades. estômago? Por que que eu tô com dor no estômago? É porque eu tô achando que alguma coisa de ruim vai acontecer. É porque eu tô passando mal com alguma situação. Então, eu tô com medo do futuro. E a gente não tem que ter medo do futuro. A gente precisa confiar. Tem que ter um cinto de proteção. E, gente, os cintos, né? Depois eu vou ler aqui, mas, tipo, aquilo dali era de bronze, não é um cinto fofinho. Era de bronze, era para proteger. Tudo bem, Conceição? Era para proteger contra armas, contra coisas. Não passa por ali, entende? Então, a gente precisa proteger as nossas emoções, e aqui fala obrigar as nossas emoções a entender a verdade. Então, isso eu achei muito poderoso, porque tem a ver com, né, com os chakras, ou com que nome que qualquer um queira dar, mas o fato é, nessa região fica, a gente sente, né, dor no estômago, dor de barriga, enfim, tudo, tem gastrite nervosa, né, então todas essas coisas a gente vai sentindo,
E é tudo ali mesmo no centro das emoções, tá? Com frequência, uma pessoa conscientemente se permite a crer numa mentira por causa do medo ou da autocomiseração. Meu Deus, por que comigo? Quem nunca, né? Que nem a Chiquinha, né? Ai, gente, quem nunca passou por isso? Mas vamos fingir que a gente não faz mais isso, tá? Cristãos devem manter um compromisso com a verdade, quaisquer que sejam as repercussões, tá? Então, Fia, vai ter que falar a verdade mesmo. Ah, mas e se é, Fia? Vai ter que falar mesmo, tá? Então, é o nosso compromisso com a verdade. Aí vem o 2, que é couraça da justiça. Oxe, você que colocou? Que susto, amiga. Tá aqui no meu computador. Eu falei, meu Deus, fui invadida. Você tá no mudo. Tá todo mundo vendo? Aham. Então, ó, aqui, ó, o cintinho da verdade. E aí estamos nessa. Agora a gente vai pro 2. Vestida da couraça da justiça. Gente, olha aqui, bem no peito, ó, bem no tórax. Aí vamos lá. O peito geralmente é considerado como o lugar da alma. Devemos manter o coração puro e justo, porque o pecado dá ao inimigo um ponto de apoio. Confissão e perdão com base no sangue de Cristo purificam o coração. Então, esses dias eu estava até falando, acho que foi você, né, Cá? Que falou sobre isso, sobre confessar os pecados e tal, né? De colocar para fora. E olha que poderoso, né? Isso ajuda a gente a ficar blindada, né? Então, é, então, voltando aqui, o peito geralmente é considerado como lugar da alma. Devemos manter o nosso coração puro e justo, porque o pecado dá ao inimigo um ponto de apoio. Confissão e perdão com base no sangue de Cristo purificam o coração. Então, confissão e perdão purificam o coração. É até um poema, né? Confissão e perdão purificam o coração. Aí vamos para o terceiro. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, é os nossos sapatinhos da humildade. Calçados apropriados permitem que os pés caminhem de um lado para o outro. Cristãos devem estar ocupados com os negócios do seu Pai, isto é, uma difusão do Evangelho da Paz e da reconciliação. Um destemido senso dessa missão mantém o cristão firme e na direção certa. Então, a gente precisa sempre levar a paz por onde a gente passar, né? Às vezes o caminho não vai ser o melhor, mas a gente tem o sapato apropriado. Então, que a gente tenha essa consciência, né? Que onde a gente pisa, a paz precisa acompanhar a gente. Então, e a gente precisa fazer o quê? Levar o evangelho da paz. Não é o evangelho da guerra, não é o evangelho lotado de muro, né, para afastar as pessoas, é o evangelho da paz. Aí o quarto, cadê? Aqui, o escudo. Gente, o escudo é muito poderoso. É um escudo para quando está em guerra, né? Para quem vê os filmes antigos, né? É a proteção. Tomando o escudo da fé. O maligno é o acusador dos nossos irmãos. E ele mandará dado de fogo para produzir dúvida. Gente, quem já ficou com dúvida de qualquer coisa o tempo todo, né? Não sei se vai dar certo. Ai, não sei se vai. Não sei, não sei, não sei. Eu nunca. Não, você tem que responder assim, amiga. Eu acho que nunca. Porque tem que ter a dúvida, né? Eu acho que nunca. Alguém duvidei, não sei quem fui, né? Então, ele vai produzir dúvida, medo e culpa, né? E aí as pessoas, quem não tinha levantado a mão no medo, levantou no medo, quem não tinha levantado na dúvida, levanta a mão no medo e na culpa. A fé age como um escudo invisível que desvia essas falsas acusações.
Então, quando a gente tem certeza, né? Quando a gente tem lá a fé, a certeza, vai vir o dardo e vai falar assim, Kel, não vai dar certo. Que nem os jogos de videogame. Yeah! Né? Vou falar assim, imagina, vou me defender. Eu falei, imagina, querido, é óbvio que vai dar certo. Isso daí não entra, isso não tem como, isso vai dar certo. Porque a gente sabe que isso vai dar certo. Agora, o quinto, tomai também o capacete da salvação. Gente, olha aqui. A cabeça também é um símbolo é a nossa identidade, né? Tá na cara, é a nossa identidade. Não dá para, se a gente só vê um corpo, não vai dar para saber que é a Ruth, só vê o corpo, não vai dar para ver que é a Carol, que é a Letícia, mas quando se a gente só vê o rosto e não vê mais nada embaixo, vai falar, ah, é a Kel. Ah, é o Silvio. Por quê? Porque é a nossa identidade. Então, aqui, ó, tem muito a ver com a nossa identidade, tá? E aí a gente precisa o quê? Blindar isso, né? Blindar muito. Um capacete, ele protege a cabeça. Isso é, o cérebro, os pensamentos. Certeza da salvação é uma poderosa defesa contra a dúvida, insegurança e outras obras do maligno. Então, a gente precisa ter certeza da nossa salvação. Nada pode vir na nossa cabeça e vai falar, ai, olha, essa ali vai para o inferno, hein? Não pode. A gente tem que estar blindado e falar, filho, eu já sou salva, não importa o que aconteça, eu sou salva. E aí, o 6, tomai a espada do Espírito. A palavra de Deus é a única arma ofensiva dessa armadura. Viu que tudo que teve aqui é para defesa, né? No peitoral, na cintura, na cabeça, o escudo, mas a espada é uma forma o quê? De atacar. Ela foi usada pelo Senhor contra Satanás. A palavra viva é poderosa, eficiente e instrutiva. Gente, presta muita atenção nisso daqui, tá? Isso daqui, na verdade, é o principal para o nosso encontro. Isso daqui é o principal. E aí, o 7, com toda a oração e súplica. A oração abre os canais entre nós e Deus. Vou ler de novo. A oração abre o canal entre nós e Deus. Então, existe um canal fechado e que quando a gente ora, essa portinha, ela abre, tá? Então, é a forma da gente se comunicar com Deus. No meio da batalha, nós, como cristãos, devemos nos manter em constante comunicação com o nosso líder, que é quem? Jesus, para receber orientação e estímulo. Esses dias eu assisti um treinamento e ela falava assim que geralmente quem é líder tem dificuldade de receber ordem. E se você é um general, se você é um sargento, o que você for, quando você for para a guerra, você vai receber um direcionamento. Você não é ninguém sem um direcionamento. Vai sempre ter alguém que tem a visão de fora da guerra, que está lá no seu país de origem, de repente, e você está lá atacando o outro, você vai receber um direcionamento. O Senhor é o nosso líder, ele olha essa guerra de cima, então você precisa receber o direcionamento. E às vezes você não sabe para onde vai, por quê? Porque você não está consultando a Deus, você não está falando com ele. Ele é ele quem tem a visão de cima de todo o plano, é ele quem sabe qual é o plano correto. E aí, se a gente não se comunica, a gente fica perdido. Ai, eu tô perdida, ai, mas não sei o que eu faço. Fala com Deus. Fala com Deus, usa uma amiga, manda um áudio para a amiga como se fosse falando com Deus, que ele também ouve, ele tá tudo nos grupos aí. E ó, as suas oração, não é só você falar, só você fala, só você pede. Oração é um diálogo, entendeu? Onde você fala, mas você também precisa de um tempo onde você para e você também ouve. Então, existe uma comunicação. Se você não dá o tempo de você ouvir, como que vai ficar? Imagina se você tem um relacionamento que você chega em casa, imagina o seu marido chegando em casa e só falando e não te dando um segundinho para você responder, para você falar, não perguntando para você como você tá, não perguntando nada para você, você vai se sentir como? Então, o objetivo aqui é você falar, mas você também ouvir.
é um diálogo. Então, sempre dê um tempo. Oração não é o que a gente aprendeu, só fala, 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 fala e pronto, acabou. Não, fala, depois para, fica em silêncio e fica o tempo de você ouvir, porque esse é o tempo mais importante, o tempo que você vai ouvir. É até mais importante do que o tempo que você vai falar, porque é o tempo que você vai ouvir o seu pai falando com você. Muito bem. E aí ele fala assim: as nossas orações uns pelos outros são importantes e eficientes. E aí a gente pode fazer um joguinho, né? Qual joguinho? Eu oro por você, você ora por mim. Esse é o joguinho. Eu oro por um, você ora pelo outro e fica todo mundo um orando pelos outros. E eu não sei se se uma das meninas está aqui presente. E aí a gente estava conversando esses dias, e aí ela falou assim para mim, só um contexto, tá, meninas? No mês passado, eu, a Ruth e a Lê, a gente fez um propósito de 21 dias, do dia 1º de dezembro até o dia 21, da gente acordar às 6 da manhã e a gente orar por todos vocês, por todas as pessoas que estão conectadas com a gente, que entram no grupo, que se encontram pessoalmente, ou por aqui, ou que a gente sabe que está precisando. Então, a gente colocou, né, o nosso grupo todo em oração, e todos os dias às 6 da manhã a gente orava juntas por isso. E aí uma das meninas ficou sabendo, né? E aí ontem ela estava me contando, ela falou, não, quando eu fiquei sabendo que vocês estavam fazendo isso por mim, eu falei, se elas estão fazendo por mim, nem eu estou fazendo, eu preciso fazer também, né? Então, aqui no louvor, o que que a gente viu? Que Deus vai na frente, ele abre o caminho, mas a gente precisa andar nesse caminho. Se ele for abrindo o caminho, você ficar lá atrás, o caminho fica até perigoso, né? Porque ele já está lá na frente. Então, é mais um. Eu falei assim, nossa, que legal, né? As nossas orações chegaram até ela a ponto dela se sentir constrangida. É o amor que constrange. E, gente, a gente fez isso por 21 dias. E Jesus, ele morreu na cruz. E Deus, ele tá todos os dias com a gente. Ele faz tudo pela gente, né? Mas eu achei muito legal ela comentar isso, né? De falar assim, meu, elas estão me mandando amor e eu não estou fazendo nada por mim. Então, isso é muito da gente ter essa consciência e falar, nossa, Deus já fez muito por mim. Eu quero fazer, eu também preciso me ajudar, né? Então, orem por vocês, mas orem pelos outros também. E, e aí, aqui ele tem também algumas informações mais técnicas que eu também acho legal a gente esmiuçar. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui a partir de qual que era. Boa noite, meninas. Boa noite. A partir. Boa noite, Cá. Vamos lá, então. Ó, agora eu li então o estudinho, agora eu vou ler o rodapé e ele vai esmiuçando cada parte, tá? Então, o 6:11, então Efésios 6:11, ele fala: as artimanhas e ciladas de Satanás são dirigidas contra a igreja como um todo e aos cristãos de forma pessoal. Então, a igreja é atacada como um todo e cada pessoa também, de forma individual, porque, filha, ele não faz as coisas de qualquer jeito, não. O inimigo faz por merecer a sua reputação, fazendo falsas acusações contra os fiéis diante de Deus, difamando a Deus diante dos fiéis, incitando a desordem no mundo com suas acusações. Agora, o 6:14. A imagem da armadura de Deus é a túnica de um soldado romano, puxada para cima e enrolada por dentro. Então tá, puxada para cima e enrolada por dentro do cinto, para que o mesmo pudesse lutar ou trabalhar sem qualquer impedimento. Uma vida honesta e íntegra capacita o cristão a ser um em propósito com Deus, com Jesus Cristo, que é a verdade, estando livre e desimpedido para lutar contra Satanás, que é um enganador mentiroso. A couraça cobria o corpo do pescoço até as coxas,
Normalmente era feita de bronze. Os cristãos não precisam buscar proteção de algum direito, ou a gente não precisa de nenhuma outra proteção, ou algum direito com Deus através de suas próprias obras. Então, a gente não precisa fazer nada para merecer a proteção dele. A gente não precisa fazer promessa, a gente não precisa nada. A gente precisa simplesmente aceitar, porque ele já fez. Eles podem confiantemente se suster no que Cristo fez por eles. Então, assim, Jesus é o suficiente. Ele é o suficiente. Aí no 6,15, o soldado usava sandálias guarnecidas de placas feitas de pregos afiados, projetados para oferecer uma pisadura firme, mesmo nos terrenos mais acidentados. Então era aquela sandalinha de Jesus com os preguinhos para ele poder fincar mesmo, né, nas coisas e ele poder ter mais segurança na pisada. A preparação pode ter o significado da prontidão em compartilhar o evangelho com outros quando surge o momento oportuno. A preparação também pode se referir a um fundamento preparado que é composto pelo evangelho da paz. 6,16. Esse escudo comprido, retangular ou oval, era feito a partir de 2 camadas de madeira. Gente, só uma coisa. Quando fala sobre bronze na Bíblia, quando fala sobre bronze, acho que eu não vou saber explicar. Outro dia eu trago isso daqui. Mas, enfim, é que assim, quando fala sobre ouro, é Deus puro. Quando fala sobre madeira, é o homem. E quando fala sobre bronze, é tipo o homem que pecou, assim, é como se fosse a transição dos dois, assim. Numa próxima vez eu trago certinho para vocês, mas eu aprendi isso com o pastor Felipe, o Felipe que faz o negócio lá, e é muito legal, assim, então sempre que vem madeira na minha cabeça eu já lembro do tabernáculo, né, e ele fala que quando tem essas especificações na Bíblia, é assim que a gente faz, mas mais para frente eu explico aqui para vocês, tá? Mas enfim, aqui fala que esse escudo era a partir de 2 camadas de madeira cobertas com linho ou pele de animais amarradas com ferro. Quando lutavam lado a lado, os soldados podiam segurar esses escudos em conjunto, formando uma extensa parede. Então, quando tem vários soldadinhos, né, um do lado do outro, fica perfeito, assim. Então, o quanto é poderoso a gente estar ali orando um com o outro, orando pela mesma coisa, né? Então, a gente saber o que o outro tá passando para a gente poder orar, não precisar de, eu brinco, né, de bola de cristal. Sem bola de cristal fica difícil, né? Então, é bom a gente se comunicar e falar e não é que assim, tipo, eu preciso ficar pedindo oração, a oração dela tem mais poder que a minha. Não, a sua oração tem todo o poder, mas a Bíblia fala, né? Onde 2 ou 3 estão reunidos ali, eu também estarei. E às vezes um tá fraco, às vezes a gente já tá desanimando, o outro tá ali para ajudar. Então a gente forma uma extensa parede. Encharcados de água, eles serviam como defesa adequada contra os dados inflamados. Então, esse mesmo escudo, quando molhado, ele também conseguia apagar os dardos. Flechas do inimigo que tinham sido imersas no piche e acesas. O escudo da fé oferece os recursos de poder. Então, o escudo da fé oferece os recursos de poder e sabedoria ilimitados. Então, quando a gente está com o escudo da fé, a gente tem poder e sabedoria ilimitados de Deus para resistir às setas flamejantes das circunstâncias aflitivas e tentação do mal. Agora, o 6,17 fala sobre o capacete de bronze, tá? Deixa eu só ver aqui. Ele tinha fixação de couro para mantê-lo no lugar. Então, acho que para não ficar, né, como era bronze, para não ficar sacudindo lá na cabeça deles, eles colocavam um couro, porque daí ele ficava mais fixo, né? Então, era para manter no lugar o couro.
Os cristãos podem aproveitar a proteção dos ataques de Satanás enquanto descansarem confiantes na sua condição de membros da família de Deus, separados para o seu propósito. Além disso, eles podem conhecer o trabalho de Deus no presente, na santificação de suas vidas, experimentando o livramento do pecado e tendo a garantia do futuro eterno, do futuro e eterno livramento da sorte a sorte do mal. A espada curta de 2 gumes capacitava um soldado bem armado a atacar agilmente o inimigo, bem de perto, derrotando-o. A espada do fiel pode ser compreendida como fornecida pelo Espírito ou usada pelo Espírito. Paulo identificou essa espada mais adiante como a palavra de Deus. Palavra provavelmente se refere às partes específicas das Escrituras que o Espírito Santo traz à mente para atender a uma necessidade específica. Então, quando você tem a palavra na sua cabeça, ele consegue trazer na sua memória e aí você consegue atacar o inimigo com ela, tá? Jesus usou a palavra. Gente, se o próprio Jesus usou a palavra, quem é a gente na fila do pão para falar, eu não gosto de ler a Bíblia, filha? Filha de Deus, filho de Deus, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. É a sua única defesa. Ataque, na verdade. É a sua única forma de atacar. Por que você acha que você tem preguiça? Por que você acha que tem preguiça? Pode falar, Letícia. Ou tá recebendo a bênção? Pode falar, amiga. Calma aí que meu telefone de colocar no carregador. Aconteceu algo assim. Eu recebi exatamente um trecho de Efésios para falar para uma pessoa. Ela estava passando por uma situação e aí ela começou a falar e ela falou que a mãe, ela estava brigando com a mãe porque a mãe estava falando algumas coisas para ela, estava brigando, né, com as pessoas, que as pessoas estavam falando as coisas para ela e me veio a palavra de que a a luta não era contra a carne, então não era para ela devolver e brigar com a mãe e brigar com todo mundo, era para ela parar e pensar, porque aquele ataque ele não era necessariamente das pessoas contra ela. E foi bem bacana, né? E aí eu falei para ela, eu pedi para o Espírito Santo, falei, eu não quero falar nada do meu próprio entendimento, porque é uma pessoa que eu conheço, então eu podia falar com a emoção, né? E aí ele me entregou essa palavra. E assim eu entendi super, porque ela estava achando que todas as pessoas estavam contra ela. Eu falei, cara, sua luta não é essa, não é contra a carne. E aí entreguei a palavra e voltei lá depois de um mês. E ela falou que foi assim, incrível. Ela falou: você não tem noção o quanto me ajudou o que você me falou naquele dia. E aí, quando você falou foi exatamente esse trecho do Efésios, tem tudo a ver. E aí continua assim, ó. Então, que o Espírito Santo traz a sua mente para atender a uma necessidade específica. Então, a Letícia, tipo, viu que tinha uma necessidade, veio na memória dela, porque o Espírito Santo não tem como fazer um download de um arquivo que nunca foi baixado, né? Ele trouxe ali para a memória dela e ela conseguiu abençoar a amiga dela com essa sabedoria. O uso feito por Jesus de partes específicas específicas do livro de Deuteronômio em seu encontro com Satanás no deserto é um exemplo disso. Aí no 6:18 fala: a oração não é relacionada como arma separada do arsenal da guerra. A oração não é relacionada como uma arma separada no arsenal de guerra. Porém, ela recebe condição de total abrangência. A oração deve ser constante. Quando o cristão se prepara para a batalha, quando se empenha nela e quando descansa dela. Todos os tipos de oração devem ser oferecidos através do poder do Espírito Santo. Então, senhoras e senhores, a gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Quem escovou os dentes hoje aqui? Levanta a mãozinha aí. Todo mundo. A gente escova os dentes porque é incrível? Nossa, a gente não acordei hoje, não quer escova. Nossa, que delícia. Mentira! A gente não escova os dentes porque precisa. Quem tomou banho no dia frio, que tá aqui em São Paulo, que tá a Caroline aí com o cabelo molhado,
que foi tomar banho porque eu gosto. Não, gente. A gente queria muito bem se auto-limpar, entendeu? Se auto ficar gostosinha sem ter que passar nenhum produtinho. Enfim, a gente adoraria, mas não funciona assim. Então, a gente precisa entender que nós temos necessidades fisiológicas e que algumas coisas é bem gostosa, como a parte de comer, e algumas coisas não são tão gostosas, como a parte de escovar os dentes, ou a parte de lavar uma louça, já que a gente comeu. Mas nós somos feitos exatamente a gente tem um funcionamento correto e o nosso corpo ele tem um funcionamento correto e o nosso espírito também tem um funcionamento correto. Então, nós não somos só seres materiais, nós somos também seres espirituais e a gente precisa alimentar o nosso espírito. Como é que o Espírito Santo ele vai falar, olha, se defende assim, sendo que a gente não tem um arquivo pronto? De repente, hoje de manhã, ele queria muito que você lesse uma coisa e você falou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Aí amanhã vou, não vou, não vou, não vou. E aí, de repente, essa amiga da Letícia cruzou com você, era para você levar aquela palavra e, tipo, você não falou. De repente, essa palavra era para ter chegado nessa menina há 2 meses atrás, até para evitar. O que aconteceu? Estranho. Que era até para Foi, evitar. Kel. Ah, minha tela mudou aqui. Saíram vocês, mas já voltou. Ah, tá normal. Então, de repente, há 2 meses atrás, se essa menina tivesse recebido essa palavra de alguém, nem tinha dado tanta merda com tanta gente. Né? Então, a gente precisa, e do mesmo jeito, de repente tem alguém que o senhor falou para a pessoa vir falar com a gente, ela não falou. Então, assim, o senhor vai usar outras pessoas? Vai, mas eu sempre lembro da rainha Esther. Existia uma rainha que não quis fazer o que era para ser feito, e a rainha Esther demorou 1 ano se preparando para conseguir fazer. Então, Deus vai levantar outra pessoa, mas às vezes nesse 1 ano acontecem coisas que não tem como você voltar atrás, né? Você vai corrigir coisas que não era para acontecer. Então a gente precisa estar em prontidão e agradecer a Deus por pessoas que também estarão em prontidão para vir falar com a gente quando a gente precisar de uma palavra. Gente, porque não tem coisa mais gostosa da gente estar precisando de uma resposta e simplesmente a pessoa vir e trazer ali uma coisa para você e você se sentir super especial, né? Então, a gente precisa entender que a gente vai ter preguiça, a gente não vai fazer porque quer, não, a gente vai fazer porque precisa escovar os dentes. E conforme a gente vai lendo, eu morro de rir com as coisas que eu leio, eu fico chocada com os babados que tem, com as coisas, eu fico, meu Deus do céu, nossa, eu não acredito. Eu piro com esses negócios aqui. E aí, aos pouquinhos, você vai pegando ali o entendimento e vai tirando dúvida e vai passando para as pessoas. Isso eu sempre penso, essa palavra aqui de hoje é para quem? Quem que precisa ouvir isso? Porque já veio para mim, eu já vou absorver. Mas quem mais pode ouvir isso que eu tô lendo, né? Então, basicamente, meninas, façam um devocional. Acorda 20 minutinhos antes, leiam a Bíblia. Eu tenho o hábito de ler primeiro, aí eu vou no rodapé da Bíblia, aí eu escrevo aqui os versículos que mais me chamaram a atenção, ou alguma reflexão a respeito. Enfim, eu tenho esse hábito de fazer isso porque isso ajuda a fixar na minha cabeça. Eu sou visual, então eu preciso riscar meus livros, minhas Bíblias são todas riscadas. E ainda tem astigmatismo, né? Que eu me perco super se eu não tiver um pauzinho ali para ler, meus olhos eles se perdem inteiros. Então eu fico riscando, porque a gente precisa ter a consciência de que se a gente não tiver com a roupa certa, não adianta. O Senhor ele quer mandar as coisas para a gente, mas a gente precisa estar preparado, saber com que como se proteger, né? Então, com preguiça ou não, coloquem primeiro como um remédio, se é tão difícil assim para você ler a Bíblia, coloca como um remédio. Ah, mas eu não entendo, não importa. Eu sempre falo para as meninas, começa por João, vai para Mateus, Mateus o quê? Lucas, não, Mateus, Marcos, olha, a pessoa acabou de ler tudo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e aí por diante, tá? Não importa se vai entender ou não. Conforme você vai lendo, você vai aprendendo, e o Espírito Santo é quem vai te mostrar todas as coisas.
tá? Então, a gente precisa sim ter essa consciência de oração, principalmente da leitura da palavra de Deus, porque é ali que a gente vai se conectando, né? E juntando com a oração que eu fiz com as meninas no mês passado, eu sigo um rapaz que ele é missionário e tal, e aí ele estava falando para fazer agora os primeiros 21 dias desse mês de oração em línguas. Peraí que eu já falo, já libero, tá, cá, para você falar. Para fazer de oração em línguas, né? E aí enfim, tem várias vertentes aí sobre oração de línguas e tal. Mas o fato é que Paulo falava que ninguém orava mais em línguas do que ele, porque ele orava muito em línguas, e a oração, ela se edifica. Então, a oração em línguas, né, ela edifica a gente. E, enfim, eu acabei vendo vários vídeos de várias pessoas falando sobre a oração em línguas, o quanto que você fica mais sensível à voz do Espírito Santo, o quanto que isso realmente edifica a gente e tal. E aí eu também não vou fazer só por 21 dias, já estamos no dia 23. Eu estou fazendo desde o dia 1º também, não faço uma hora como ele está fazendo, eu faço meia hora. E, gente, é cronômetro, tá? Eu coloco o cronômetro e aí cada dia é de um jeito diferente, né? Como a Ru falou, às vezes é para ouvir, às vezes é para falar. Hoje eu fiz meia hora de adoração, coloquei louvor aqui, tava uma chuva enorme, a coisa mais linda. Eu abri, fiquei sentindo o cheiro da natureza, fiquei vendo a chuva, veio até um beija-flor no maior temporal, ele veio aqui para pegar uma aguinha, mas eu não tinha colocado, coitado. Mas fiquei dançando aqui e louvando. Então, assim, cada dia e falando em línguas e cantando. Então, cada dia eu faço a minha meia hora de um jeito. Mas talvez mais para frente eu nem faça com o relógio. Mas no começo eu estou precisando disso. Né? Quando eu estava fazendo com as meninas, dava uns 15 minutinhos que a gente fazia bem correndo, né? 6 da manhã eu fazia bem correndo. E eu falei, eu quero fazer mais. Né? Eu quero orar mais, eu quero mais tempo com o Senhor. E a gente fica tão sensível, é tão gostoso, sabe? Então, assim, meninas, tenham tempo de oração, tenham tempo de leitura da Bíblia, porque isso transforma o nosso dia, transforma o nosso ambiente, a gente realmente fica mais sensível, né, para perceber as coisas. Então, faz muita, muita, muita diferença. E a Ru, acho que quer falar também sobre as emoções, né, amiga? Não, amor, eu não tive tempo de me preparar. Eu acho que é o que você vai falar mesmo. Não quer adicionar nada, amiga? Porque eu já concluí aqui tudo que eu queria. E, na verdade, se eu não for falar, eu queria saber de vocês. Como está o tempo de devocional de vocês? Alguém já. Eu sei que Eu a acho Cá que a está gente, super fazendo, inclusive me eu acho passou. que a gente podia parar de gravar, né? Pode ser, Né? porque daí fica só essa parte de indicação, né, para vocês lerem, orarem e fazerem tudo. E aí a gente vai fazer a explanação aqui offline. Boa noite para vocês. Não, não, amiga, Ah, não. É, a gente para de gravar e aí a gente conversa. isso. É Ah, isso, tá. amiga. Boa, eu tô me despedindo das pessoas também. Mas a Karina levantou a mão, né, amiga? Deixa a Karina falar primeiro. Pode Tá, parar de fala, gravar? cara. Não, pode parar, amiga. Desculpa, eu tô super cansada.